Bom, mas vamos lá. A professora Luísa pensar educação e dizem, bom, mas Luísa, eu aqui educação eu percebo relativamente pouco. Já julguei que sabia mais. O que eu trabalho agora é com dados. Mas isto tem que ver. E um pouco antes da hora de começar o evento, comecei a pensar e cheguei a umas conclusões assim meio estranhas, assustadoras. Isto é, entre 2007 e 2009 participei num projeto financiado pela União Europeia, coordenado pela Universidade de Saragossa, na Espanha, mas também estávamos nós, estava Bolonha, estava Münster, estavam colegas da Polónia, da Turquia, da Finlândia, da Lituânia, da Bélgica, de criar um campus virtual compartilhado na área do direito e da informática. Em 2010, para pensar aqui a questão da educação, entre a audácia e a loucura, eu propus e consegui que fosse aprovada a primeira graduação jurídica à distância em língua portuguesa, que continua. E coordenei essa graduação inicialmente. Depois, de 2014 a 2017, fui responsável, sendo jurista, pelo EAD, pelo ensino à distância da minha instituição superior. Desde 2019 sou o encarregado de proteção de dados. Só. Incompatível com quase tudo o resto. Tanto que, no fim de semana, estive pensando sobretudo nas dificuldades que tive durante a pandemia, com questões não apenas de ensino, capacitação à distância, mas também a questões da avaliação. Quando as questões da avaliação se cruzam com a proteção de dados. E provavelmente foram os processos mais complicados, até emocionalmente mais complicados de superar, porque tivemos todos que mudar muito sobre aquilo que nós pensávamos que se fazia. E fomos literalmente obrigados. Eu vou compartilhar tela com a vossa licença. Até... Bem, consegui. Já estarão vendo. Presidente Péricles, se estiver vendo aí a tela, eu tive muita honra em colocar assim os logos das minhas quatro comissões da OAB. Podia até ter omitido, mas preferi não fazer. Mas, está vendo? A gente aqui diria em futebol que é amor à camisola, mas eu não posso dizer isso no Brasil porque poderia ser muito mal interpretado. Porque aqui jogador de futebol usa camisola no campo. É terminologia. Bom, vamos lá. Proteção de dados, ensino remoto. Bem, remoto e vou até voltar a este slide para deixá-lo não presencial, porque o ensino remoto tem é aquilo que nós quase todos tivemos que fazer, que foi reproduzir à distância aquilo que já praticávamos presencialmente. Ora, todo o processo de ensino e processo de ensino-aprendizagem assenta no tratamento de dados. Nos dados dos alunos, no tratamento, no acesso. Bom, aqui já me até aconteceu pais a quererem ter informação sobre os filhos, e explicar porquê. Professores querem ter acesso a informação de alunos. O tratamento dos dados dos docentes. Tratamento dos dados dos funcionários. Por vezes também tratamento de dados de terceiros. Aliás, também pensar com os colegas da OAB. A ordem também assenta no tratamento de dados de pessoas. Do tratamento dos colegas advogados. E toda a máquina.
A OAB é uma organização que assenta em pessoas. As estruturas físicas são secundárias. O que é que já vinha sendo necessário, e em Portugal nós tínhamos lei sobre proteção de dados desde finais de abril de 1991, depois houve uma outra geração com a transposição da diretiva da União Europeia de 1995, que foi a lei 107 de 1998, que durou até ao dia 28 de maio de 2018, quando entrou em vigor o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados da União Europeia, que veio substituir, não direi todas as leis nacionais em matéria de proteção de dados, porque o próprio regulamento admite a subsistência ou a aprovação de alguns diplomas legais complementares. Mas o que eu acabei de dizer tem sentido também no Brasil. Tem a ver com a sanção e publicação que se chama, desde 2019, Lei Geral sobre Proteção de Dados. Aliás, vou-vos dizer também com a OAB, em finais de abril de 2018, isso pensem, que a lei é de agosto, meados de agosto de 2018, em finais de abril, eu palestrei para a minha então secção da OAB, houve, presencialmente, houve interessados a mais, não cabiam nos salões da OAB na Sé, fomos transferidos para o IDP da Paulista. O Zavalha emprestou o salão deles. E em finais de abril não havia sequer perspectiva de o Brasil passar a ter uma legislação de proteção de dados nos anos seguintes. O que é fato é que, sobretudo pelo impulso mediático da entrada em vigor do novo regulamento europeu, a pressão no Congresso foi forte demais e tais velocidades supersónicas, entre maio e agosto já estava a lei cá fora. O que é que isso significa? Que a ordem, também a ordem, mas sobretudo a ESA e as instituições de ensino superior, e pensemos só na formação, nas formações, na área do direito, tiveram que se começar a adequar à LGPD. Pelo menos a partir de setembro de 2020, quando a lei, depois de um processo, digamos, complicado de vetos e superações de vetos e de até decisões regimentais no Senado, a LGPD entra em vigor. E atenção de alguém que, para além da teoria, teve que, usando uma metáfora comum, teve que botar a mão na massa, como encarregado. Não é fácil, senhores presidentes, ou aqui 3 presidentes, também Luísa, da comissão, da subsecção na ESA, é necessário fazer a adequação à LGPD. Porque o vosso trabalho vai continuar funcionando em cima da LGPD. Bom, também temos que pensar, até antes da pandemia, que, entretanto, já havia desde há muitos anos ensino à distância, até por correspondência. Eu recordo, nunca segui, mas havia comuns cursos por correspondência. Mas isto mudou com a rede. E se vulgarizaram, sobretudo em termos de apoio, em muitas faculdades, também aí no Brasil,
os chamados ambientes virtuais de aprendizagem. É comum, pensar, dar dois exemplos, um dito proprietário, o outro em código aberto, o Blackboard, Moodle. E para não ser só dois, pensar um também comercial, a partir, mas semi-comercial, que é o Canvas. Esse começou no Utah, nos Estados Unidos. Bom, ambientes virtuais. Nós aqui, eu já trabalhei com Blackboard. Há aqui instituições em Portugal que trabalham com Blackboard. Designadamente uma que falaremos daqui no final, que é a Universidade do Minho. Nós trabalhamos há anos com Moodle. Funcionar sobre. Mas o trabalhar, quer com câmaras, sim, nomeadamente em termos tutoriais, complementares ao ensino presencial, mas também com ambientes virtuais de aprendizagem, isso cria ou coloca questões relacionadas com as regras e princípios em matéria de proteção de dados. Porquê? Porque pode comprimir numa lógica de controle, monitoramento das liberdades, neste caso, ponhamos, dos alunos. Mas também pensemos nos professores. É que estas plataformas permitem, aliás, já vêm de origem, embora possam ser desativados, as chamadas analíticas de aprendizagem. Learning Analytics. Se forem em Blackboard ou forem em Moodle, que é o que eu conheço, eu referi o Canvas, para dar um terceiro exemplo, é possível saber quem é que se conectou, quando, que documentos acessou, quantos minutos esteve com cada arquivo. É possível ver isso e até produzem relatórios automaticamente. Aqui significa monitoramento. Monitoramento entra logo proteção de dados. Daí o que é necessário quando se dá uma decisão no sentido de avançar para cursos à distância, com câmaras, estou pensando em cursos de aprendizado síncrono, nomeadamente aqui estamos aqui em Zoom, é preciso antes pensar, desenhar políticas de proteção de dados. Aliás, nada que a LGPD também não refira a propósito dos deveres dos controladores. Possivelmente, e quando entramos em grande escala, e a escala pode ser OAB seccional, ou de uma faculdade, pensar em, nós aqui designamos por avaliações de impacto, em proteção de dados, relatório de impacto, para estudar riscos, consequências e modos de limitar os riscos. Pensar, sim, em questões de compliance, que é também uma palavra agora que está muito comum na linguagem dos advogados no Brasil. Trabalhar não tanto em contencioso, mas trabalhar em compliance institucional. Bom, mas dizer também que estas tecnologias de monitoramento podem ser muito insidiosas. Porquê? Porque cada vez com maior frequência e maior facilidade incorporam ferramentas de inteligência artificial que criam perfis, do inglês o tal profiling. No Brasil usam a expressão aí perfilamento, nós não usamos, nós usamos apenas criação de perfis.
criações de perfis que permite monitorar algoritmicamente, inclusive fazer predições comportamentais. Quer dizer, não é uma coisa simples a dizer, bom, não, tudo bem, o informático resolve. Ensina ao professor a conectar e depois é tudo como é como se estivesse dentro de uma sala. Não é. Ao mesmo tempo que facilita, complica. Porque permite controlar muito mais. Bom, antes da pandemia, devíamos seguir estes procedimentos todos. E o ensino à distância era limitado. Estou falando, dizendo o ensino à distância em sentido próprio, interativo. Eu recordo, há uns 15 anos atrás, não gravar, mas estar com amigos nos estúdios da LFG na Paulista, entre a Paulista e Bela Sintra. Ensino telepresencial por satélite. As aulas eram transmitidas em direto para salas de franqueados. Bom, mas isso era uma lógica de que não acrescentava muito, a pessoa estava ali e assistia a uma aula em direto. E depois, no intervalo, recolhiam algumas questões e até colocavam a professor na segunda parte da aula. Bom, mas aí teríamos um arremedo, tínhamos um quase. Mas aqui nós estávamos assim semi-felizes. Nós já tínhamos o nosso curso desde há uns anos. Essa era a pandemia que chegou no final de fevereiro de 2020. Nós tínhamos o curso há uma década. E as coisas estavam certinhas. Mas só esse curso. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia no dia 12 de março de 2020, foi uma quinta-feira. Ainda com poucas dezenas de casos, o governo de Portugal mandou fechar as escolas todas. Eu ainda lecionei na sexta de manhã, porque era só, mas porque isso ia produzir efeitos na segunda-feira seguinte, a 16. Mas não tivemos dispensa. Eu cheguei ainda a medo, não havia máscaras, ninguém sabia, aqui todo mundo pensava que íamos morrer todos. Ignorância. Apareceram pouquíssimos estudantes em sala, mas houve aula. Pensar o que é que se faz a seguir. A seguir, havia já universidades já tinham fechado, por exemplo, esta também do Minho, já tinha havido 1 ou 2 casos e o reitor mandou parar com receio dos contágios. E tivemos que mudar todos. E aí também. Nós já tínhamos, em grande parte, ferramentas. Tínhamos várias contas de Zoom profissionais. Já éramos clientes de Zoom. O nome instituto era cliente do Zoom. E foi relativamente fácil migrar. Como nós tínhamos uma graduação jurídica presencial e outra à distância, normalmente com os mesmos professores, o que fizemos foi colocar todos os dos presencial na distância, mas a horas diferentes. Os da distância funcionavam em regime pós-laboral, das 7 da tarde. O presencial passou a funcionar de manhã nas mesmas salas de Zoom e aproveitámos os conteúdos e o Moodle que já tínhamos. Aqui foi relativamente fácil. Como também no que toca à questão de privacidade e proteção de dados. Muitas instituições tiveram que pensar tudo de novo de repente. O que é que acontece? Isso ocorreu também com o ensino médio e com o ensino elementar básico. Daí
que as escolas tiveram que migrar. Migrar, assim, penso que tiveram cerca de uma semana fechadas a tentar os ajustamentos possíveis. Isto todas, estou a pensar, escolas públicas todas do país. O que criou, logo, problemas grandes com proteção de dados. Estão a ver aí os slides, o que estão a ver sublinhado, eu coloquei links para teste integral. Quer dizer, a nossa autoridade de controle, que aí é a ANPD, aqui chama-se CNPD, Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não temos um nome tão bonito como na França, que é Commission Nationale Informatique et Liberté, Informática e Liberdades. Um nome assim mais. E essa existe desde o final dos anos 70. Mas a nossa autoridade aprovou orientações para a utilização de tecnologias de suporte no ensino à distância. Explicar às escolas, todas, também com referência às universidades, mas sobretudo ao ensino, os outros níveis de ensino, quais seriam os padrões mínimos de salvaguarda da privacidade dos estudantes, dos professores e das respectivas famílias. Porque fomos no mês de abril, metade de março e abril todo, o país todo em lockdown. E, muitas vezes, nem todo o mundo tinha várias salas e vários quartos com internet para conseguir ter aula ou trabalhar, sentarem perto. Por exemplo, ter o router perto da cozinha e enquanto a mãe faz... Enquanto a mãe, não sei se é sexista, a mãe cozinha e o pai lá limpa a louça, a criança ou o jovem tem aula. Quer dizer, temos aí uma devassa da vida familiar, que ocorreu. Bom, mas o nosso objeto hoje é outro. Avaliação. E aí, na avaliação é que os problemas são maiores. Fraude. Bom, a fraude académica, aí usou o termo colar. Colar para a prova, e sempre se fez. E as instituições, imagino também a ESA, se esforce para evitar a fraude. Como o Sr. Presidente Péricles referiu, a OAB assume tudo, inclusive as falhas. Os advogados que frequentam a ESA certamente estão num bom nível ético, mas nem todos são perfeitos. Aliás, perfeitos não há. Mas o homem perfeito não existe, nem, perdão, colega Luísa, colega Aline, também não são mulheres perfeitas. Isso simplesmente não existe. Mas o que dizer isto? Sempre as instituições de ensino superior, de ensino, incluindo instituições de capacitação como ESA, tiveram que lutar contra a fraude. Porquê? Porque a fraude académica afeta a credibilidade da instituição e é suscetível de desvalorizar os cursos. E nem penso sequer em termos de continuidade de uma acreditação, do MEC, no caso das faculdades. Mas é mesmo uma lógica de faculdade particular, se souber que é fácil demais porque todo o mundo cola, isso afasta cliente e desvaloriza o diploma. Bom, aqui o que a internet veio fazer, como todos sabemos, foi tornar mais fácil encontrar textos, copiar. Sim, copiar, encontrar. É muito conhecido aquele livro do Humberto Eco, Como Fazer uma Tese. E no prefácio o Eco diz assim, olha, isto é para quem quiser fazer uma tese de graduação
seria um TCC, aí no Brasil, em Ciências Sociais e Humanas. Mas para seguirem este livro, este manual de como fazer uma tese, têm que ter tempo. Se não tiverem tempo e precisarem mesmo, o melhor que fazem é copiar. Arrumem uma tese ou um TCC de uma universidade longe da vossa e, sobretudo, de uma na qual quem está no mesmo departamento tenha mais relações com os do vosso. Porque assim diminui as chances de terem estado numa banca e saberem o que é que na outra. Portanto, se não tiverem tempo, o melhor que fazem é copiar. Na altura, cópia Xerox. Copiar e depois dar-lhe um toque e entregar assim. Bom, e também permitiu, e que passou a haver, inclusive, plataformas comerciais para contratar quem faça trabalhos. Não só TCCs, mas trabalhos de disciplina de graduação. Há mais de uma década, há bem mais de uma década, não só neste projeto, mas em outros europeus, os meus colegas do Reino Unido andavam aterrorizados com a Índia. E não era como agora, nestes dias, com a cepa indiana do vírus. Era com os trabalhos feitos na Índia. A Índia são mais de 1.300 milhões de habitantes. Há muita gente altamente capacitada e era pelo fazer um trabalho de disciplina de mestrado, alguém com pós-doutorado consegue fazê-lo num final de semana. Porque é gente de altíssimo nível. E o que recebe por um trabalho feito no final de semana é mais do que o salário do mês. Isso feito anonimamente. Porque eles estavam aterrorizados. O que é que eles fizeram? Avançaram em nível, quando há massificação, a nível de graduação, acabar com trabalhos na graduação. Só provas e provas presenciais. Com papel e caneta. Claro, e no caso do direito, com fontes. Isso também levou tecnologia. A tecnologia, desde há anos, não é de 3 exemplos, Copyscape, Grammarly, FlexScan, que o que faz, eram tecnologias que até tinham sido desenvolvidas até em estudos bíblicos para identificar os autores, tudo no Antigo Testamento, de identificar até estilos de escrita e de frequência de adjetivos. O que é que dá para fazer? Hoje passar por programas de identificar se alguém colou, fez assim um plágio de copy-paste, copy-cola, um parágrafo. Porque vê que o estilo não corresponde ao resto do texto. Isso é feito hoje com alguma facilidade. Ou até mais. O aluno pode facultar textos seus, o programa identifica o padrão do aluno e se o aluno, quando entrega outro, a máquina vai verificar, vai checar se aquele texto foi feito por ele ou não. Bom, mas isto é tecnologia de combate à fraude, mas que não tem que ver exatamente com distância. Bem, o problema da pandemia é que a avaliação presencial, pelo menos a avaliação presencial massificada por razões sanitárias, passou a ser inviável. Não dava para ter os alunos em sala fazendo prova. E o que é que se faz? Bom, o que foi muito frequente avançar do que eu aí chamei reprodução artesanal dos métodos antigos. Vamos fazer a prova ativando câmaras dando provas escritas. Bem, como veremos, isso não acrescenta nada
só por si. Sim, porque estamos aqui no Zoom. No Zoom, se tiverem mais de uma dúzia de pessoas, o professor simplesmente... Pronto, em primeiro lugar só vê a cara. E, só vê o rosto, não vê o que se passa na tela. Depois, pode ter, estar em bate-papo, ter o Messenger, até pode ter o WhatsApp desktop e receber informação. Mas não mesmo conseguisse filmar até o teclado, não creio com mais de 20, 21, quando começam a ser várias telas no Zoom, o professor simplesmente consiga, em termos humanos, monitorar com o mínimo de seriedade. E se me permitem até alguma facilidade, dá para lembrar uma canção da Ivete Sangalo. Me engana que eu gosto. Sim, Mateus ri, sim, pensa, alguém achar que consegue, através de uma câmara, controlar o que os alunos fazem é absolutamente fictício. O aluno aí só não faz o que ele próprio não quiser. Também eu fiquei a começar a comprar aquelas tecnologias de controle e monitoramento. Já falaremos do problema. Entretanto, as coisas melhoraram um pouco. Nós deixámos de estar em estado de emergência. Seria que é assim o nível mais elevado. Logo abaixo dos... No Brasil se chama... Vocês têm o estado de guerra e abaixo do estado de guerra tem o... Não tomei nota. Pensar na vossa Constituição Federal. Um estado de exceção. Mas nós ficámos com um sistema dito de calamidade, mas começaram a pensar em retomar alguma atividade. Começaram a voltar a aulas laboratoriais, na questão da agronomia, voltaram a ter aulas de campo. Mas chegámos no final do semestre, estamos aqui entre abril, depois 15 de maio, o Ministério dá umas orientações, umas recomendações, universidades têm autonomia, sobre o que fazer para as provas. E, bem, havia a sensação que a pandemia ia acabar lá por mais junho de 2020. Isto é... Ninguém pensa, bom, não deve haver sequer segunda onda, isto não vai acabar e tal. As recomendações referem expressamente privilegiar avaliações presenciais, sim, por questões de controle, de rigor, de credibilidade. Mas também dizia, eu tirei aqui um certozinho, diz que nas situações, atividades letivas, com a distância, seguem do respeito pelos princípios e regras de proteção de dados pessoais, o Ministério lembraram, e tem em consideração as orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, aquelas que tinham sido feitas para todos os níveis de ensino. Logo a seguir, a 21 de maio, a nossa autoridade aprovou, e são curtinhas, orientações sobre a avaliação à distância no estabelecimento de ensino superior. Como é que deveriam ser as avaliações no final do primeiro semestre da pandemia? Aqui, semestre de primavera, aí no Brasil, semestre de outono, caminho do inverno. O que é que temos? Transcendendo o essencial. Demonstração da necessidade do tratamento. Fundamentar que não deviam prevalecer os direitos titulares dos dados, no caso dos estudantes. Sendo as instituições controladoras, na terminologia da LGPD. Pensar em termos de lei brasileira, as instituições teriam que olhar com muita atenção
designadamente para o artigo 6º, o artigo dos princípios. Especificou. E eu transcrevi um pouco com um comentário. Só se pode ter também. Bom, aqui temos no regulamento europeu a designação até da minimização. Aí no Brasil é mesmo da necessidade. E diz, e aliás, o que eu estou a dizer, o LGPD corresponde ao regulamento europeu, houve opções, os do brasileiro, mas neste ponto nem por isso. Quer dizer, só se pode ter um tratamento adequado para prosseguir a finalidade. Não é aceitável. Porquê? Porque é ineficaz. Isto é, para haver uma compressão dos direitos dos titulares dos dados, antes de mais, a técnica tem que ser eficaz. Depois é que vamos ver a proporcionalidade em sentido estrito. Se a técnica for ineficaz, qualquer compressão será desproporcionada. Logo, não se adequa ao princípio da necessidade. Depois também dizer, o seguinte é mais longo, uma solução tecnológica que bloqueia o acesso por parte do estudante a documentos no seu computador ou outros ambientes online, e já veremos como é que isso se faz, a circunstância de fazerem remotamente operações no dispositivo eletrónico pessoal do estudante, pode ser tida como desnecessária por existirem soluções menos intrusivas ou mesmo desnecessário ou excessivo. E só poderia ser viável se existisse uma efetiva alternativa presencial. Então, um estudante não podia ser obrigado a entregar o controle do seu dispositivo a um programa informático instalado obrigatoriamente. Pronto, já disse, obrigado obrigatoriamente. Só poder fazer a prova sobre um monitoramento interno à sua máquina. Diz também que é desnecessária e logo excessiva a gravação de imagens durante a prova. Prova oral, mas também prova escrita. Mas aqui o problema de poder ser reutilizada. Aliás, provas orais feitas diante de bancas. É essa a razão, porque provas orais nem há reavaliação. Não há um professor só, está ali uma banca que decide. E nem há prova testemunhal para infirmar provas orais. Mesmo sendo as provas, por definição, orais públicas. E depois concluía que importa avaliar o tratamento à luz dos princípios da minimização, isso é da necessidade, e da proporcionalidade nas vertentes da adequação, necessidade e proibição do excesso, das 3 vertentes da proporcionalidade que nós conhecemos no direito. Para que se possa concluir-se que esse monitoramento é legítimo. E depois ainda acrescentou: o tratamento pode até ser precedido de um relatório de impacto sobre a proteção de dados. Sobretudo nas soluções sejam novas ou a sua utilização neste contexto presente com caráter inovador e envolva o tratamento de dados de natureza altamente pessoal, como relativos à vida pessoal, privada e familiar, ou acrescentemos dados biométricos. Sim, estamos aqui a pensar, dados biométricos, Brasil, dados sensíveis. Simplificar, tratamento de dados sensíveis. E depois também diz
que isso corresponde aos deveres do controlador, garantir que as plataformas utilizadas para a avaliação não recolham dados utilizadores para além do estritamente necessário ao serviço. Isto porque estas plataformas são quase todas dos Estados Unidos e a Europa tem problemas. Recordar, eu recordei isso exatamente há uma semana. O dia 6 de outubro de 2015, quando o Tribunal de Justiça da União Europeia anulou o acordo Safe Harbor que existia entre a União Europeia e os Estados Unidos, que permitia a transferência de dados da Europa para os Estados Unidos. O Acórdão Schrems. Agora em julho, o novo acordo, o Privacy Shield, ou o escudo da privacidade, também foi anulado. Na minha instituição, naquela em que eu sou encarregado de proteção de dados, foi pedido parecer, houve um despacho a 9 de junho, e a dizer, parecer que decisão, vamos seguir as orientações da CNPD. Não vamos arriscar, até porque as orientações não são propriamente conselhos. A CNPD é uma autoridade. Tem diversos poderes e as orientações correspondem ao modo com o qual a autoridade assume que vai exercer os seus poderes. É uma densificação dos deveres para o caso concreto. A nossa decisão foi: nós não vamos ser criativos, não vamos arriscar ordens, nem vamos arriscar multas, nem indenizações. Vamos seguir, como é que dizem no Brasil, vamos pelo livrinho. Instituição interiorana, não vou dizer tanto aldeã como o presidente Péricles falou, mas não vamos com calma. Qual foi a regra? As avaliações não presenciais devem ser orais. Orais, nomeadamente o Zoom. Dizer, professor que precise de avaliação escrita, manda fazer trabalho. E o trabalho é discutido. Claro, se o trabalho for colado ou se o trabalho for feito por outro, quando chega na hora da verdade da prova oral, a pessoa pergunta, explique lá porque é que na página tal te disse isto. Se o aluno ficar gago ou mudo, as probabilidades de ter sido feito por terceiro são muito grandes. Quer dizer, prova oral e eliminatória. Aliás, na nossa graduação jurídica à distância, já por essa mesma razão, desde há anos que utilizamos provas orais e eliminatórias. Quase todas presenciais, só temos feito provas orais à distância para alunos que vivem na Madeira, nos Açores, em que teriam que pegar voo para vir fazer a prova. Mas isso normal, oral. E oral, mas pensarem até, não em casa, estou dizendo pré-pandemia, mas sim em instalações da ordem. Instalações da ordem, e a ordem assumir a vigilância no local. Não está ali ninguém a passar informação, não está ninguém, permitam que brinque um pouco, escondido debaixo da mesa a passar as informações. Que é a seriedade garantida pela ordem. Pela subsecção correspondente. Mas houve, vou dizer, alguns protestos nas áreas não na área da jurídica, mas nas áreas das ciências. Em matemática, em física, que diziam que nós não conseguimos fazer uma prova oral. E aí vou criar assim uma lógica, uma exceção, mas teriam que fundamentar o diretor da escola decidir, ouvir o curador do curso, mas tinham que fundamentar quais eram os meios técnicos de controle que iam usar e porque é que os iam usar. Mas em termos excepcionais. Depois também, avaliações laboratoriais
seriam presenciais, não há maneira de virtualizar um laboratório de biologia, mas com um número pequeno de alunos, já com máscara, bata, aqueles equipamentos de proteção individual. Bom, mas isto houve complicação. Não houve complicação inicialmente, mas houve complicação no que seria a preparação do atual semestre. A propósito da segunda onda. E Portugal passou por uma segunda onda muito forte. O que é que acontece? Na Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito, a dita da clássica, não se chama assim, embora como há outra faculdade pública, que é nova, a Universidade de Lisboa, propriamente dita, ganhou o apelido de clássica, embora também tenha as engenharias e as coisas. E eles adquiriram uma licença num programa chamado Proctório, que o que faz é registra e grava o som, a imagem do aluno durante a prova. Isto não é biométrico, eles só garantem que é a mesma pessoa que está sempre, mas grava tudo. E faz uma análise, nomeadamente quem olha para o lado. Ou se houver um barulho estranho. E emite um relatório. Ao mesmo tempo, bloqueia a tela e monitora tudo o que for feito no computador. Ou seja, alguém pode estar com o smartphone ao lado, mas teria que olhar para o rabo do canto do olho para a tela do smartphone ou do tablet. Controle. Os alunos receberam até o manual de como fazer, o que seria aí dizendo a decisão académica, seria o diretório académico, foi contra. E os alunos boicotaram. Isto nunca chegou a ser aplicado. A direção da faculdade cancelou as provas e foram remarcadas presencialmente para quando fosse possível. Creio que até agora não fazendo provas ainda do semestre que tinha acabado em janeiro. Os alunos não deixaram. Na Universidade do Minho, e eu disse, não tem... Eu sou um filho da Universidade de Lisboa, continuo a lecionar lá em pós, em matéria de proteção de dados. Aliás, na pós de proteção da Faculdade de Direito, eu leciono a matéria da segurança. E agora também no dia 1, voltarei ainda que também, em termos virtuais, na pós-graduação sobre fintechs, tecnologia financeira, também na segurança, nessas novas instituições, segurança dos dados, nessas instituições de processamentos e pagamentos à distância. Na Universidade do Minho, eu sou muito da casa, isto é má sorte, eu tenho lecionado como convidado no mestrado deles em Direito e Informática. Estou a pensar em Santa Maria. Quem fez lá doutorado foi a professora Joelíria. Foi doutorado no Minho, também penalista. Mas na Universidade do Minho tem lecionado desde 2012. Já do Minho, eles foram para uma outra solução semelhante, que é a Respondos. A Respondos, que é no Lockdown Browser, um programa de navegação que era instalado e o aluno não podia mudar. E também o Respondos Monitor, que registrava tudo o que se passava durante a prova, na máquina do aluno. Mas fazia mais. Tinha este monitor um algoritmo de monitoramento que criava um perfil, e um perfil com risco, e enviava para o professor, dizendo: é provável que este aluno tenha copiado, ou que este aluno tenha tido ajuda de terceiros. E depois a decisão ia para o professor.
mas iniciava muito na discricionariedade do departamento. E, já diga-se, não consegui encontrar, embora tenha pedido, nenhuma intervenção do encarregado de proteção de dados em Lisboa, mas sim no Minho houve. Inclusive, não pus aqui, mas eu vou pôr o relatório de impacto feito na Universidade do Minho a este propósito. E houve uma reclamação dos alunos à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que deliberou a 11 de maio. Isso foi aproximadamente no tempo em que a professora Luísa me convidou. Estava quente. Estava quente. E esta deliberação veio antes da utilização, ter começado a utilização desta tecnologia. Ora, a Comissão o que é que vem dizer? Não afirmamos que viola, porque ainda não houve violação, mas é suscetível de violar princípios da licitude, finalidade e minimização. Se olharem para a LGPD, artigo 6º, incisos 1º, 2º e 3º. Iguais. Ainda havia um risco sério. Eles, inclusive, a CNPD refere a jurisprudência do Tribunal de Justiça desses dados, e pelo menos até os dados que já teriam sido usados até em termos experimentais, de estarem nos Estados Unidos sem garantias suficientes. Tanto que mandou a destruição dos dados pessoais eventualmente recolhidos e também um auto de destruição a ser-lhes enviado, comprovativo como os dados foram destruídos. Bom, para terminar, e já vos gastei demasiado tempo, permite, até parafraseando Ronald Dworkin, princípios e regras em matéria de proteção de dados têm que ser levados a sério. Quem trabalhar com ensino não presencial tem de ser compliant relativamente à LGPD, tem de garantir os direitos dos titulares. Os direitos dos titulares alunos, mas também os direitos dos titulares professores, que têm sido sujeitos a monitoramentos mínimos insidiosos, mas também possíveis. Quando o professor usa a sua sala, o seu quarto, a sua cozinha para lecionar. Se o professor for advogado e tiver escritório, isso é um pouco menos, mas não deixa de haver um controle. Bom, dizer também, pensarmos a distância enquanto a pandemia durar, privilegiar avaliações síncronas orais, pelo menos para comprovar a genuinidade das avaliações escritas, não deixar que a escrita só seja suficiente. Depois também ver, quando se quiser utilizar soluções técnicas de controle, que sejam o menos intrusivas possível. Por exemplo, geradores de questões. Do exemplo 2, o Socrativo. E mesmo dentro do Moodle, se trabalham com o Moodle, há um aplicativo que é o teste. Estes dois permitem, sobretudo o Socrativo, permitem ter bancos de questões, dezenas de questões, que são misturadas. Quer dizer, um aluno, mesmo que se alguém tiver 300 questões e tiver 30 alunos, as probabilidades do mesmo aluno, dois alunos terem a mesma questão são pequenas. E depois não sequer estão pela mesma ordem. Se o aluno diz assim, qual é a resposta para a segunda pergunta? Um diz qual é a resposta para a segunda pergunta dele, mas a segunda pergunta do outro não é a mesma. O Socrativo permite não só isso, mas fazer aparecer a pergunta durante um tempo breve. Ou seja, o aluno tem, ponhamos, 2 minutos para responder àquela pergunta. Se não responde em 2 minutos, a pergunta desaparece. Quer dizer, nem tem tempo para ir procurar no livro onde é que a matéria está. Nem tem tempo para receber nem um torpedo, como aí falo. Não tem tempo para pedir e receber. Bom, mas se for bloqueadores de tela, sim,
é possível pensar só no bloqueador de tela sem monitorar o ambiente do aluno. Embora aqui o problema é se alguém está em volta. Quer dizer, não vai receber mensagens através daquele computador, mas pode estar a namorada que saiba muito mais que ele, é mais estudiosa, dê-me ajuda. Não há soluções perfeitas, mas vai ser sempre necessário avaliar entre a eficácia na luta contra a fraude académica e a aplicação das regras e dos princípios aí no Brasil da LGPD. Agora fica à vossa disposição para não só dúvidas, mas sobretudo questionamentos, contraditório, como melhor entender. Obrigado pela vossa paciência.